Capacitores. O que são? Quais os tipos que existem? Quais as suas funções? E como se testa um capacitor? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Roger Rossato aqui do canal Roger Rossato Rebobinagem. E neste vídeo vamos falar sobre capacitores e te mostrar como testá-los da maneira correta. Também vamos explicar os tipos de capacitores que existem aí, mais utilizados em motores elétricos. Então pessoal, os capacitores, eles são componentes aí utilizados principalmente em motores elétricos, né? Quem já trabalha com motor sabe. E também são usados em placas eletrônicas, só que são em formatos diferentes e correção de fator de potência. Também são capacitores, mas são diferentes desses utilizados em motores elétricos. Às vezes esses aqui até se aplicam em algumas placas eletrônicas. Então eu estou aqui com alguns modelos aqui que são os mais utilizados em motores, né? Vamos tratar só dos capacitores que são utilizados em motores elétricos aí. Aí nós temos duas classes de capacitores, que são os permanentes, né? Capacitores permanentes e os capacitores de partida. São esses pretos aqui, os brancos são os permanentes. Ou capacitores eletrolíticos, são chamados esses capacitores pretos aqui. Então eu vou começar falando dos capacitores de partida, tá? E os capacitores de partida, eles funcionam da seguinte forma. Eles são utilizados no motor, juntamente com conjunto platinado centrífugo, conjunto mecânico, geralmente ou acionado por dispositivo eletrônico. Por quê? Porque eles são capacitores de alto torque, que só são utilizados no torque de partida do motor. Esses capacitores, existem várias capacitâncias, né? E eles são utilizados para auxiliar o motor a sair da inércia ali, quando ele é energizado. Assim que o motor parte, os capacitores de partida têm que ser desligados, tá? Eles têm que ser desligados. Eles têm uma alta capacitância que proporciona ao motor um torque melhor na partida, tá? Faz com que ele saia da inércia, e assim que ele sai da inércia, no caso de um platinado centrífugo, um conjunto platinado centrífugo, assim que o motor atinge os 80% da sua rotação, né, o centrífugo retrai, abre a lâmina do platinado e faz com que desligue o capacitor. Porque o que acontece? Se esses capacitores ficarem energizados, eles explodem. Eles não são para ficar ligados o tempo todo lá na rede. Eles são feitos para só dar o torque, só para partir o motor. Tanto que se o motor perder embalo e o centrífugo vier a fechar de novo a lâmina do platinado e passar energia pelo capacitor, e isso ocorrer muito com sequência ali, com muita frequência, vai acabar estourando também, tá? Então o capacitor de partida nada mais é que o auxiliar de partida ali na hora que o motor vai partir, feito para tirar a inércia do motor, tá? E fazer com que ele parta ali com um bom torque. Aí eu estou aqui com esses três tipos de capacitor. O mais comum são esses. Vão existir vários modelos de capacitância, tá? Que são medidos em microfarad aqui. Geralmente em motor elétrico vai de 88 microfarad aqui, começando. E vai até 1080, que é esse maior aqui, ó. 1080 por 1296, tá? Esses capacitores aqui são 110 volts. Eles vão ser utilizados em motores que são 127, 220 ou 127, 254, 110, 220. Vão usar esses capacitores 110 volts aqui, tá? Quando o motor ele é monofásico ou bifásico, 220, 440 ou 220, 254, então ele vai ser, no mínimo dele vai ser 220 volts a tensão do capacitor, tá? Tem que ser no mínimo 220 volts. Esse é de 220 a 250. Existe de 250 a 280, 380. Existem várias tensões aí maiores. Quanto maior a tensão do capacitor, mais tensão ele suporta, né? Mais durabilidade ele tem. Geralmente então
Esses aqui, 127 volts, usam em motores 127, 220 ou 254. E esse aqui é usado naqueles motores blindados, bifásicos, ou IP44 também, que são 220, 440 ou 254, 508. Outra coisa que eu tenho que lembrar a vocês é que o capacitor de partida, ele também pode trabalhar com um relé temporizador ali e contator para fazer o acionamento dele. Onde o relé manda o contator atracar por 1 segundo e aí ele já desatraca ali, fecha os contatos e abre em questão de segundo e faz com que o capacitor parta lá. A bomba principalmente é muito utilizado em bombas de poço artesiano daí. E utiliza esse capacitor 220 volts aqui. O relé faz o contator armar por 1 segundo e desarmar. E assim faz a função do platinado centrífugo também. Fica como se fosse um platinado centrífugo, só que eletrônico. Aí aqui nós temos também a outra classe, que são os permanentes, né? Os de partida geralmente vêm todos com terminal. Agora os permanentes, tem como você comprar eles, adquirir eles tanto em terminal quanto em fio, tá? E o capacitor permanente, ele trabalha diferente. Ele é um capacitor que pode ficar o tempo todo ligado. E ele é utilizado para trabalhar em conjunto com o motor, ó. Que eu tenho um de 40 microfarad, não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas esse é um de 40, vou pegar o de 50 aqui que tá mais fácil, ó. Capacitor de 50 microfarad. Ó, capacitor de 50 por 400 volts, né? Então, como que funciona? Os capacitores permanentes trabalham o tempo todo ligados. Eles, com o tempo, vão se desgastando, tá? Eles trabalham ali como se fosse uma força a mais para o motor. Só que a desvantagem deles é que eles têm um torque menor de partida. O motor que tem o capacitor de partida, ele parte bem mais rápido, né? O capacitor permanente, às vezes, é colocado em conjunto com esse, tá? Esse parte o motor juntamente com ele, só que daí é ser desligado, né? Platinado centrífugo lá. E esse aqui fica energizado, ajudando a bobina auxiliar. Nesse caso, quando usa esse capacitor, esses capacitores da classe permanente, a bobina auxiliar do motor fica ligada o tempo todo, tá? O motor, o capacitor, ele pega e fica ligado lá, ajudando o motor a ter o torque ali, a força. Tanto que a maioria dos problemas dos motores estão associados aos capacitores. Às vezes os capacitores não estão muito bons e aí o motor perde potência, consome mais energia, dentre outras coisas aí, tá? Aí no capacitor permanente, esse aqui é um capacitor, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, de 40 microfarad por 250. Você vai achar geralmente 250 volts. E aqui nós temos o 380 400 volts, ó. Esse é um de 30 microfarad. As capacitâncias dos capacitores permanentes são mais baixas, tá? Geralmente aí vai ter até uns 150 microfarad aí. Utilizar em motor vai ser o máximo isso aí. Geralmente, o mais comum, né? Esse aqui é um de 50, ó. Vou mostrar pra vocês, por 400 volts. Aí vocês me perguntam. Volts não altera na força do capacitor. O que acontece? Se eu tenho aqui um de 40 e tenho um de 30, um 40 por 250 e um de 30 por 400 volts. Esse aqui tem mais capacitância, esse tem um valor mais alto. Porém, esse aqui tem a tensão mais alta. Esse 250 volts ele é utilizado em motores 127 e 220, igual aqueles de partida 110 volts. Ok? No caso, o mínimo tem que ser 250 volts, tá? E aí ele trabalha nesses motores aí. Agora, motores que trabalham com 254, 508 ou 220, 440, que são os bifásicos, ou mono, cada um chama de um jeito, que a gente chama de bifásico. Já trabalha com esse de 400 volts aqui. Que o capacitor tem que ser sempre maior que a tensão do motor, porque geralmente, se você pegar um alicate amperímetro ali, colocar em volts, né, em tensão, em escala de tensão, e medir aqui
nesse terminal e nesse, você vai ver que a tensão pelo capacitor que passa é bem maior do que a tensão que está entrando no motor, tá? Ele tem uma diferença ali para mais de tensão que circula pelo capacitor. E o capacitor ele armazena carga, tanto esse quanto esse aqui, tá? Os de partida quanto permanente, eles armazenam carga. Toda vez que você vai pegar e testar o capacitor, que é o que a gente vai fazer agora na sequência, você tem que pegar e colocar alguma peça metálica aqui, ou uma chave de fenda, Phillips, e fechar esses dois aqui terminais, ó, para dar descarga, se caso houver descarga, senão você estoura o capacímetro. Então agora eu vou mostrar para vocês como que se testa esses capacitores aí. Então pessoal, como testar o capacitor da maneira correta? Eu já vi gente fazer o seguinte: pegar o capacitor, por exemplo esse de fio, ou colocar fio nesses de terminal, deixar com 2 fios, que nem tá esse aqui, né? Coloca um fio aqui e outro aqui, e lá colocar na tomada. Você vai lá, pluga nos 2 orifícios lá da tomada e depois faz isso aqui, passa um fio no outro. O que que acontece? O capacitor, ele quando ele tem uma capacitância ali, ele dá uma centelha, né? Ele dá um estralo. Mas esse teste não vale de nada, né? Porque, por exemplo, eu tenho aqui um capacitor de 50 microfarad, né? Ó. Se esse capacitor tiver 10 microfarad, ele vai estourar, ele vai fazer uma centelha. Então não adianta nada. Por quê? O capacitor permanente se testa da seguinte forma. Eu tenho aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é vir nas especificações do capacitor. Qual que é a especificação que você tem que ter mais, se atentar mais, ó. Ele é 50 microfarad, 405 volts aqui, 400 volts, trabalha em 50 e 60 Hz. E aqui ele tem uma tolerância, essa porcentagem aqui é a tolerância dele. Mais ou menos 10%. O que isso quer dizer? Que esse capacitor ele é de 50F, certo? Se ele é de 50F, ele tem que dar no mínimo, para ele estar na tolerância, de 55 a 45 microfarads. Se ele der fora disso aí, ele tá com problema, tá? Então ele tem que estar de 45 a 55 microfarads, aí ele tá correto. E a forma correta, os de partida, já é diferente. O de partida, ele é de 680. Eu sempre jogo uns 10% para menos aqui. Ele sempre vai dar ele tem que dar entre 680 e 816, tá? Microfarad. Pode ser que ele dê uns 650 aqui, ainda vai estar tolerante. Até uns 10% ainda dá para tolerar. Geralmente 5%, que 10% já fica um pouco muito baixo o valor dele, né? Existem capacitores, ó, como esse aqui, ó, da Epicus. Esse da Epicus está com mais ou menos 5% de tolerância, ó. Mais ou menos 5% de tolerância. Eu sempre gosto de utilizar os 5% de tolerância. No caso desse de 30 microfarad aqui, ó, 5% de tolerância, ele teria que dar no mínimo 38,5, 28,5. Daí para cima. Se ele der menos que isso aí, ele tá ruim. Eu posso trocar o capacitor. Porque o capacitor vai perdendo sua capacitância com o tempo e vai afetando o motor, né? O motor fica sem torque lá. E para usar como teste, para testar o capacitor da maneira correta, você tem que ter um capacímetro. Eu tô aqui com um modelo de capacímetro da Minipa aqui, ó. Mas pode ser de outras marcas, mas esse é um modelo bem comum aí, ó. Ele mede de 20 microfarad aqui até... Ixi, tem várias medidas, mas a medida que a gente usa geralmente aqui é... Por exemplo, nos de partida eu uso 2000, nos de permanente eu uso o 200. Vou começar testando o permanente aqui para vocês. Já estou com ele na escala de 200 microfarad, né? Então tá aqui. Eu vou começar testando esse de 50 aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver 50.
que eu vou fazer? Vou colocar uma garra de jacaré aqui e outra aqui. Ó, deu 49,6. Se eu considerar aqui a tolerância 5%, que é a que eu considero geralmente, né? Porque cada fabricante bota uma tolerância, geralmente é 5%. Então, ele teria que estar dando de 47,5 para cima. Ele também não pode fugir muito para cima. Por exemplo, dá mais que 52,5, tá? Mas ele é de 50, ó, tá dando 49,7, tá ótimo, tá? Vocês veem aí como que a gente testa. Vou pegar aqui agora o de 30 microfarad, ó. Cadê aqui? 30 microfarad. Vamos lá. Ó, 29,9. Tá ótimo. Vou pegar o de 40 agora aqui. Esse é de 40. 39,9. Então tá ótimo. Agora eu vou testar o de partida aqui. Tô aqui com esse de partida de 1080. Vou colocar na escala de 2000 microfarad aqui, ó. 2000 microfarad. E vamos lá. Vou colocar uma garra aqui, ó. Caiu aqui. E outra aqui, ó. 1089, 1090, ó. Então tá dentro. Esse tá bom. Vou pegar agora o de 270 por 324 aqui. Na verdade esse é de 216 por 259. Ele tá dando 226, tá bom também. É que nem eu falo, a capacitância é o que faz você saber se o capacitor tá bom ou não. Os volts não tem nada a ver. É questão de aplicação em motores. Os volts vão variar conforme o tipo de motor que vai ser utilizado. Que eu tenho esse de 680 por 816. Ó, esse deu 790. Então, beleza, ele tá entre 816 e 680. Então, tá ótimo. Então, é assim que se testa um capacitor, tá? Não adianta, vocês têm que, para vocês saber certo se o capacitor tá bom, vocês têm que ter um capacímetro, principalmente quem trabalha com motor elétrico. Não tem como você fazer esse serviço no escuro, porque aí às vezes você vai pegar o capacitor, vai trocar, não vai precisar, ou às vezes está precisando trocar e você não troca e acaba tendo problema com aquele motor lá que você não trocou o capacitor, né? Então, é muito importante ter uma ferramenta dessa, tá? Quem trabalha com motor. E é assim que se testa um capacitor, galera. Não tem muito segredo. O aparelho ajuda muita gente, né? E é assim. Tá dentro da tolerância, beleza. Se você achar, por exemplo, deu 47,5 um capacitor de 50. Se você achar que é mais aconselhável trocar ele, bem, ele já está em cima da tolerância, né? Então, eu uso sempre trabalhar com a tolerância aí. E é assim que funciona para testar capacitor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? E quem gostou aí, deixa o like aí. Não deixa de se inscrever aí, tá? Ativar as notificações e um forte abraço aí, até o próximo vídeo.